Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez para ler, contar histórias que alegre o seu dia, que te traga alegria. Vamos então, gente, contar a história de hoje. O que será que vai falar a história de hoje? Vamos ver se você adivinha que história é essa que eu estou contando. Vamos continuar com essa brincadeira, que é muito legal, tá? Eu vou contando a história e você vai prestando atenção nos detalhes e vai ver que essa história fala sobre uma outra história. Vamos contar então? A história de hoje é O Menino. O Menino é o nome da nossa história de hoje. Era uma vez um menino que morava há muitos e muitos anos numa cidade que, em vez de ter um prefeito, tinha um rei. Este menino tinha 7 anos e tinha muita vontade de contar uma mentira, mas ele tinha medo, porque sua mãe disse que é muito feio contar mentiras. E o pai dele disse que quem conta mentiras fica de castigo. E a avó dele disse que no tempo em que ela era criança, quem contava mentira levava uma surra e tinha a boca lavada com sabão. Então o menino nunca tinha contado uma mentira, nem uma mentirinha bem pequena, nem uma mentirazinha muito pequena mesmo. Eu gostei dessa palavra, mentirazinha. Porque ele não queria fazer uma coisa feia, nem ficar de castigo, nem levar uma surra, e muito menos ter a boca lavada com sabão. Um dia ele estava brincando numa praça com outras crianças antes de ir à escola, quando apareceu uma menina que ele não conhecia. Esta menina sorriu para o menino e perguntou: Oi, como você se chama? O menino, que se chamava Orlando, não segurou aquela vontade dele de mentir e disse: Venceslau. A menina disse que se chamava Miranda e os dois começaram a brincar. Mas aí a menina percebeu que o menino estava ficando vermelho, cada vez mais vermelho, muito vermelho, vermelhíssimo. Então ela perguntou: O que foi, Venceslau? Você está com dor de barriga ou coisa parecida? O menino ficou com lágrimas nos olhos, mas segurou a vontade de chorar e respondeu: É coisa parecida. Eu estou com vergonha porque menti para você. Meu nome não é Venceslau, não. É Orlando. Desculpe. Miranda ficou olhando para Orlando com os olhos arregalados e depois deu uma risada e depois disse assim: Mas que coisa! Tudo isso só por causa de uma mentirinha? Foi a vez de Orlando ficar olhando para Miranda com os olhos arregalados e dar risada. Que ele devia, olha lá, gente, e os dois riram. E a Miranda disse para Orlando, entre outras coisas, que ele devia prestar atenção nos adultos, porque eles contam mentirinhas o dia inteiro. Que mentir é feio, mas só quando prejudica uma outra pessoa. E que uma mentirinha assim de vez em quando não faz mal a ninguém. Olha que interessante. O menino e a menina combinaram de se encontrar depois da escola e do almoço, para irem juntos para a avenida central da cidade, onde ia passar uma parada com banda de música, fogos de artifício e o desfile anual da realeza. Na hora do almoço, Orlando se divertiu muito. Primeiro, ele viu o pai dizer para a mãe que o frango ensopado estava uma delícia.
Depois, quando a mãe não estava olhando, ele pôs todo o frango que tinha no prato de volta na tigela. Porque o pai do Orlando não tinha gostado do frango e mentiu só para sua mulher não ficar chateada. Depois, o Orlando viu a mãe dele conversando com a vizinha pela janela. Ela disse que o novo bebê da vizinha era um anjinho de tão lindo. E depois comentou com a sogra que o bebê da vizinha tinha aquela mesma cara de joelho que todos os bebês têm quando acabam de nascer. A mãe de Orlando mentiu para a vizinha não ficar triste. E aí a avó do Orlando disse para a mãe dele que não estava com sono e não precisava dormir depois do almoço. Logo depois Orlando viu a avó bocejar bastante. Olha lá, gente, bocejou bastante e a pessoa perdeu onde estava lendo. Brincadeira, gente. Então, olha, se ela bocejar bastante e piscar os olhos e lavar a cara para espantar o sono. Ela fez isso porque não queria perder a festa que ia acontecer na avenida logo depois. E mentiu porque senão ia obrigá-la a ficar em casa dormindo em vez de sair para ver os fogos de artifício e a banda e o desfile. O menino pensou que sua avó, apesar de estar bem velhinha, podia ficar sem dormir de tarde. A alegria de sair para passear ia ser melhor para a saúde dela do que um cochilo. E fingiu que não percebeu essas 3 mentirinhas. Apesar de ter vontade de dizer para a mãe que era feio mentir e para o pai que ele devia ficar de castigo, e para a avó que deviam lavar a sua boca com sabão. As calçadas da avenida já estavam lotadas de gente quando Orlando se encontrou com a Miranda. Lembra a Miranda lá? Eles tentaram chegar perto da rua, porque se ficassem atrás dos adultos não ia enxergar nada. Mas estava todo mundo tão perto um do outro que não deu para eles passarem. As árvores também estavam cheias de rapazes e garotos encarapitados. Imaginem vocês. Tinha gente sentada na janela, trepada nos postes, se equilibrando em caixas e até sobre a garupa de cavalos. A banda começou a passar. E todos batiam palmas, jogavam confetes, acenavam bandeirinhas. O Orlando já estava ficando nervoso, porque não ia enxergar nada. Mas Miranda disse para ele: tive uma ideia, vem depressa comigo. Eles correram e logo chegaram a um acampamento que Orlando achou que era de ciganos. Mas logo descobriu que era do pessoal de um circo que tinha acabado de chegar na cidade. Você veio junto com o circo? Disse Orlando. É claro que sim, respondeu a Miranda. Meu pai é o engolidor de espadas e cuspidor de fogo. E minha mãe é malabarista e contorcionista. Mas depois eu conto todas as histórias da minha família. Se a gente não se apressar, vai perder o desfile. O Orlando descobriu que era mais fácil andar em pernas de pau do que ele pensava. Ai, olha lá, gente. E ele e a Miranda voltaram para a avenida mais altos que os mais altos dos adultos. Quando eles chegaram lá, a banda já estava tocando a marcha real. E o desfile da realeza estava começando. Desfilou uma marquesa com grande cauda de penas de pavão e foi muito aplaudida. Desfilou um duque com botas e capacete de ouro. Todos os que assistiam o desfile comentaram que este ano, este duque provavelmente ia ganhar o prêmio de nobre mais bem vestido.
Mas algumas pessoas não concordaram, porque o rei sempre dava um jeito, olha lá, gente, de ser a grande atração do desfile. Desfilaram 6 princesas que dançavam juntinhas e atiravam pétalas de flores de todas as cores para os lados. 3 barões que marchavam no ritmo de tambores que eles mesmos tocavam. Um visconde que vinha com uma carrocinha de onde tirava bolos e tortas e distribuía. Um comentário geral foi que este visconde estava querendo comprar aplausos com esses doces. Mas aplaudiram mesmo assim, porque os doces eram muito gostosos. Muitos nobres desfilaram, inclusive um lorde que veio trazendo a taça para o ganhador do prêmio. Já estava começando a anoitecer quando anunciaram que o rei ia entrar na avenida. Orlando já estava cansado de ficar se equilibrando nas pernas de pau, mas ficou firme, porque não queria perder a maior atração do desfile. Soltaram os fogos de artifício, a banda atacou a valsa do imperador. Ninguém que estava lá deixou de comentar que o desfile deste ano estava melhor que nunca. E que estava difícil escolher o vencedor. E que o rei ia arrasar. E que 2 costureiros estrangeiros tinham feito uma obra-prima para o rei desfilar. E que só pessoas muito inteligentes iam poder dar valor para esta obra-prima. E que o rei já deve estar entrando na avenida. E lá vem ele. E olha só como ele está lindo e elegante. E que tecido maravilhoso. O Orlando olhou lá de cima e achou que estava com os olhos cansados, porque ele viu o rei lá longe, desfilando no meio da avenida. Mas, por mais que ele se esforçasse, ele não podia ver roupa nenhuma. Parecia até que o rei estava... Não podia ser. Então o rei veio desfilando e os aplausos eram cada vez mais fortes. Mesmo o rei, que todo ano acabava ganhando o troféu, nunca tinha sido tão aplaudido. E o rei veio vindo, e Orlando foi sendo cada vez mais, vendo cada vez melhor. E o rei veio vindo, e Orlando foi vendo cada vez melhor. E o rei veio vindo, olha lá. E então Orlando teve certeza de que o rei estava vestindo 2 botas. A coroa e o cetro. Só. Orlando quis comentar com a Miranda, mas ela havia ido para longe e estava conversando com um homem e uma mulher que Orlando descobriu na hora que eram os pais dela. Ele achou que estava maluco, porque tinha aquele homem ali no meio da avenida, o rei, e ele estava do mesmo jeito que o bebê da vizinha estava no dia em que nasceu. E ninguém estava vendo o que ele estava vendo. Aí Orlando descobriu que todo mundo estava mentindo. Todo mundo estava mentindo. Meu Deus, mas ele ficou na dúvida se era uma mentirinha uma gente, olha lá, ou se era uma mentirona. Ele decidiu que era uma mentirona. Porque história, porque que história era essa de só pessoas inteligentes poderiam ver uma roupa? É claro que era uma mentira, e uma mentira muito grande.
Então Orlando ficou com vontade de dizer para todo mundo que estava lá que isso era feio. Para todo mundo que estava lá que isso era feio. E que eles deviam ficar todos de castigo. E que deviam lavar a boca deles com sabão. E então ele não se segurou e gritou: "O rei está nu! O rei está nu!" Ninguém olhou para ele, porque todo mundo continuou olhando para o rei. E todos, ao mesmo tempo, resolveram parar de mentir e começaram, gente, a gritar também: "O rei está nu! O rei está nu! O rei está nu!" E a dar muita risada. O rei, que estava se sentindo a pessoa mais bem vestida do mundo, sentiu de repente muito frio por todo o corpo. Ficou arrepiado. Correu, catou a taça da mão do Lorde e correu pela avenida, tentando se tapar com a taça. Além de rir e continuar gritando que o rei estava nu, a multidão aplaudia e vaiava. E várias pessoas gritaram que o rei tinha perdido o espírito esportivo e tinha roubado a taça antes de sair o resultado do concurso. Naquela noite, Orlando levou a Miranda para jantar na casa dele. Os pais e a avó ficaram muito felizes de conhecer a filha de 2 artistas de circo. E falaram o tempo todo sobre o desfile e a banda e os fogos de artifício, e vejam só o vexame que o rei tinha dado. E como as pessoas tinham sido bobas de fingir, gente, que estavam vendo uma coisa que não estava lá. "Que coisa, hein?" disse a mãe do menino. "Teve que vir uma criança para abrir os olhos da gente." "É mesmo", disse o pai. "Nós estávamos fazendo papel de tolos." "Nem diga", disse a avó. "E alguém descobriu que menino era aquele?" A Miranda olhou para Orlando, que piscou, e disse: "Aquele menino era eu." Eita! Os adultos olharam bem feio para ele e falaram os 3 ao mesmo tempo. "Pare de mentir", disse a mãe. "Você não sabe que é feio?" "Que coisa", disse o pai. "Você merecia ficar de castigo." "Sabe que no meu tempo de criança", disse a avó, "os mentirosos levavam uma surra e tinha a boca lavada com sabão." O Orlando olhou para Miranda, que piscou para ele. Os dois pediram licença e foram para o acampamento do circo, onde a Miranda contou muitas histórias e começou a ensinar Orlando a andar sobre o arame. Enfim, gente, eles achando lá, que ele estava mentindo ser aquele menino. Isso foi muito legal, hein? E que história é essa? Vocês sabem me dizer? Que história é essa? Vamos ver se vocês adivinham e colocam aí nos comentários. Fique com meu beijo estalado, meu abraço apertado e felicidade aí para todo lado. Que tal essa história desse menino? Subiu, gente, uma perna de pau para que ele pudesse ver. Quem passar? Quem passar? O rei. Gente, o rei não estava usando nada. Como assim? Tchau, pessoal. Tchau. Fique aí então com essa história de hoje e até um outro dia. De Era Uma Vez, somente para vocês.